Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Nosso vídeo é sobre operações com números racionais, com números fracionários, com números decimais e percentual, certo? Uma aula da escola CSTI Maria de Lourdes de Vasconcelos, em Aracatiaçu, do professor Alexandre Araújo, para as turmas dos 8º anos do ensino fundamental. Vamos lá iniciar as questões, né, visando aí as Olimpíadas Sobralenses de Matemática. Algumas dicas para resolver problemas matemáticos. Primeiro que eu falo é você ter paciência e humildade. Humildade em reconhecer que não entendeu, humildade de perguntar ao professor, de perguntar a um colega e ter paciência. Ler bem o enunciado do problema, entender o problema, compreender o problema, assim como se compreende um texto em português, utilizar todas as informações disponíveis, todos os dados da questão, fazer casos particulares ou casos mais simples de problemas similares, parecidos, para adquirir familiaridade com o problema e usar a imaginação pesquisando caminhos alternativos, caminhos diferentes. Algumas dicas, né, pegando também aqui do professor do Carmo, né, do canal do professor do Carmo, que você pode também estar se inscrevendo, assim como no meu canal Professor Matemática com o professor Alexandre Araújo. Bem, essas questões, algumas aqui eu tirei já do professor do Carmo, certo? Uma lista de exercício que ele disponibilizou e eu peguei para fazer algumas atividades com a turma dos 8º anos sobre as Olimpíadas Sobralenses de Matemática. Vamos lá iniciar algumas questões aqui para a nossa aula de hoje. Bem, pessoal, essa figura aqui, como você percebe, essa questão aqui é sobre fração, né? Ele dá aqui um quadrado, né, com alguns quadradinhos menores. Diz assim: observe a figura abaixo. A pergunta é: a fração que representa a parte pintada da figura é... Vamos lá. A parte pintada, pessoal, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer a fração que representa a parte pintada. Então, a parte pintada são 6 partes, né? 6 partes. Ele quer a fração de quantas? Vamos contar todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a outra parte, a parte pintada de toda, representar aqui a parte pintada de toda a fração é 6 sobre 16, certo? Isso é um número fracionário. Uma dica que eu dou também, quando você pegar um quadrado, né, ó, se você multiplicar este lado por este lado, você encontra o resultado. Vejamos, esse lado eu tenho quantos quadrados? 1, 2, 3, 4. Se eu pegar 4, quando eu multiplico por o outro lado, né, de cima aqui, ó, também que são 4 quadrados, 4 vezes 4, ou seja, o todo vai dar igual a 16, né? 16. Então são 16 quadrados, mais pintados eu tenho 6. Então 6 sobre 16 tem essa opção? Não tem. Então você simplifica. Simplificar é dividir o número tanto em cima, ou seja, no numerador, quanto embaixo, no denominador, por um número comum. Vamos dividir aqui por quanto? E você pode usar a imaginação, dividir por quantos quiser, por 3. Por 3 dá? Não dá, só dá para dividir o de cima. Vamos dividir aqui por 2, dividido por 2 e aqui por 2. Quando eu faço 6 dividido por 2, né, se eu pegar aqui o 6 e dividir por 2, eu encontro o valor 3. Se eu pego o 16 dividido por 2, eu encontro o valor 8. Então, pessoal, esse valor agora tem, ó. Vejamos que quando você simplifica, geralmente uma dessas questões, ele quer que você... você encontramos primeiramente 6 sobre 16, né? Depois, como não tem um desses resultados, eu sei que eu estou fazendo a lógica correta, então você simplifica. Dá para dividir por cima, em número de cima e número de baixo. Então fica 6 por 2 que dá 3, 16 por 2
que dá 8. Então tem a opção 3/8, que é a letra A, certo? Vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, diz assim: na sala de aula do 4º ano há 18 meninas. 18 meninas e 16 meninos. Que fração representa a quantidade de meninas em relação ao total da turma? Vamos primeiramente verificar qual o que é que ele está querendo, né? Ele está querendo a fração que representa a quantidade de meninas, a fração que representa a quantidade de meninas, ou seja, é o que fica em cima, o todo. Então, meninas são quantos? São 18 meninas, é a fração que representa essa quantidade. Dividido por quanto? Pelo total de alunos da turma. O total de alunos da turma é o todo, são os meninos mais as meninas, ou seja, vai ser 18 que meninas mais 16 meninas, que vai dar quanto? Você soma o total da turma e vamos ver. 8 aqui. Opa, deixa eu só apagar essa parte aqui, certo? Porque vamos lá, aqui, de novamente voltando para a continha. Vamos apagar aqui, ó. Pronto. 8 mais 6, você soma, dá 14, né? Vai um para o outro lado. Então, 1 mais 1, 2, então fica 34, certo? Então, o total, aqui é o total, ó. Certo? O total. O total. Que é o todo. Total. Que é 34. Certo? Então, 34. Tem essa opção, 18 sobre 34? Não tem, né? Mas eu posso simplificar, não posso? Se eu simplificar isso aqui por quanto? Simplificar isso aqui por 2. Dividir em cima por 2 no numerador. E dividido embaixo também por 2 no denominador. Quando eu faço, ó, porque assim, nas opções, como eu disse na primeira questão, não vai ter 18 sobre 34. Você viu que a lógica sua tá certa, tá tudo ok. Você vai tentar a simplificação, né? Você tenta a simplificação e vai. Agora, 18 por 2 dá 9. Certo? E 34 por 2, que não parece 1, mas é um 2. Vai dar o que? 34 por 2 vai dar 17, não é isso? 17. Então, fica 9 sobre 17. Tem essa opção, 9 sobre 17. Tem, que é a letra D. Opção letra D. 9 sobre 17. Você marca a opção letra D. Vamos agora para a terceira questão. Na escola de Bernoulli, 3/5 dos alunos são adolescentes. Essa fração corresponde ao que? 3/5. Está em forma de fração e vamos colocar em forma de porcentagem, né? Para fazer isso em forma de porcentagem, você multiplica por 100. Ó. Você coloca 3 sobre 5 e multiplica isso por 100. Né? Vejamos quanto é que fica. Se eu multiplicar em cima por 100, certo? E coloco o símbolo de porcentagem depois, ó. Multiplica em cima por 100. Só que embaixo de qualquer número tem sempre 1, né? Vocês lembram, multiplicação de frações? Eu multiplico numerador, que é o número de cima, com numerador, e denominador, que são os números de baixo, com denominador. Então, como é que fica isso? Como é que fica isso? Fica 3 vezes 100, em cima que dá 300, tá ok? Fica 300. E divido isso aqui por quanto? Pelo de baixo, 5 vezes 1 é 5, né? Ó. Então, quando eu faço 300 dividido para 5, isso aqui vai dar 60. Só que, como é em forma percentual, como eu multipliquei por 100, eu digo que é 60%. 60%, certo? 60%. Letra aqui é a opção D de dado, ó. Ou seja, se eu tenho uma opção, se eu tenho 2/5, multiplicação de frações, 2/5 vezes 3/5, como é que faz? 2/5 vezes 3/5, né? Ó. Um exemplo, eu pego, multiplico numerador com numerador
seja, 2 vezes 3 é 6. E 5 vezes 5, 25. Só um exemplo extra aqui, tá certo? 5 vezes 5, 25. Denominador com denominador, 6 sobre 25, só um exemplo. Ou seja, multiplicação de fração é multiplicar o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Então essa opção aqui era a letra D, 60%. Vamos para a quarta questão, uma outra questão de fração e número decimal. Certo? Observe a figura abaixo. A escrita decimal, que representa corretamente a parte pintada da figura, é a parte pintada. Tem quantas partes pintadas nessa figura? 1, 2, 3. A parte pintada é 3. Certo? Sobre, como é fração, né? Agora toda a parte, o total tem 3, aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí 10, aí 11 e 12, né? Então fica 3 sobre 12. Só que esse 3 sobre 12 está em forma de fração, em número fracionário, 3 sobre 12. E a questão não quer saber disso, ele quer em forma de número decimal. Então é só dividir. Vamos lá, dividir 3 por 12. 3 dividido por 12. Vamos lá. Quanto é que dá? 3 dividido por 12. 3, como é um número menor, né, de 12 do divisor, você coloca aqui um 0 para ficar 30 e aqui coloca um 0 e uma vírgula. Agora você pergunta, 30 dividido por 12, cabe quantos aqui, ó? Cabe quantos 12 dentro do 32 no caso, ó? Porque quando você multiplica 2 vezes 12, vai dar 24, né? 24. Aí agora você faz o seguinte, 30 menos 24, resta só 6, certo? 6 dá para dividir por 12 agora? Não, então você coloca um 0 aqui, não precisa mais da vírgula que já tem. 60 dividido por 12, fica 5. Ficou 5 com... Oh, mas aí tem que apagar, sempre acontece isso. Nesses... Apagar aqui essa parte aqui que saiu errada. E não quer apagar, mas vai dar certo. Vamos lá novamente. Aqui 60 por 12 é um 5. Certo? Ou seja, fica 0,25. Ou seja, 3 dividido por 12, que é o número fracional, é a mesma coisa que 0,25, um número em forma decimal. Tá certo? Isso aqui confunde muita gente, até mesmo pessoas que já estão em ensino médio, que concluem, às vezes tem dificuldade nessas divisões decimais fracionárias. Então a opção aqui é a letra A, 0,25. Vamos agora para a quinta questão. O professor do Carmo comprou um terreno de 6.400 metros quadrados. Ele separou 1/5 do terreno para fazer a casa, né? 1/8 para fazer um depósito de alimentos e o restante para a plantação. Qual a área destinada para a plantação? Primeiramente você tem que ler e interpretar. O professor do Carmo ele comprou 6.400 metros quadrados de um terreno, certo? 1/5 do terreno foi para fazer a casa. Então você pega 1/5, ou seja, 1/5, como é que eu tiro o número fracionário de um número inteiro? Só multiplicando, ó. 1/5 de 6.400 vai dar quanto? Vamos lá. 1/5 de 6.400, você multiplica 1/5 vezes 6.400, certo? 6.400. Vamos ver como é que fica. 1 vezes 6. Aí embaixo de todo número fracionário, ó, a multiplicação de frações. Embaixo de todo número fracionário tem 1. De todo número tem 1, aliás. Então aqui fica 1 vezes 6.400. Multiplicando aqui, certo? Fica 6.400. 6.400. 6.400. Esse valor você vai dividir por quanto? Por 5 aqui, ó, porque 5 vezes 1 é 5. Você divide por 5, né? Então fica 6.400. Vocês podem ir fazendo a continha. Quanto é que vai dar? 6.400 dividido para 5.
Vamos lá, pessoal. 6.400 vai dar quanto? 6.400 dividido para 5 é igual a 1.280. 1.280, ou seja, 1/5 de 6.400 é 1.280 metros quadrados. Isso 1/5 que ele destinou para quê? Para fazer, tirou um terreno para fazer a casa. Desses 6.400, ele separou ainda 1/8 para o depósito de alimento. Então, 1/8, ou seja, 1/8 de 6.400, né? De 6.400. 1/8 de 6.400. Aí você faz a mesma forma, da mesmo jeito, certo? Fica da seguinte maneira: 1 vezes 6.400 fica 6.400. 6.400 e divide tudo por quanto? Por 8, porque embaixo do 6.400 tem o número 1, ó, certo? Aqui é como que tenha um número 1 e tem, né? Então fica 8 vezes 1, que dá 8. Dá 8. Então fica 6.400 dividido para 8. Vai dar quanto esse valor aí? Tente fazer aí também para o vídeo, tente fazer. 6.400 dividido para 8 vai dar 800, certo? 800 metros quadrados que ele tirou para quê? Para depósito de alimentos, né? Agora ele quer saber qual a área destinada para a plantação, porque o restante ele deixou para a plantação, né? Então você vai pegar o 1.280, o 1.280 que ele destinou para casa, os 800 que ele destinou para o depósito de alimentos, e somos 2, né? Vamos ver, você somando os dois aí, vai dar quanto? Aqui 0, aqui 8 com 0 é 8, 8 com 2 é 10, aí vai 1, dá 2.080, né? Fica 2.080 metros quadrados que ele tirou. E o restante para a área destinada, você vai pegar os 6.400 agora, 6.400 menos o 2.080, e vai encontrar a resposta, menos, ó. Você vai agora pegar o 6.400, que é o todo, certo? 6.400 menos o 2.080, menos o 2.080, menos o 2.080, que isso aqui vai dar, fazendo a continha, 6.400 menos 2.080 vai ser 4.320 metros quadrados. 4.320 metros quadrados. 4.320 metros quadrados é a resposta, é o restante da área para a plantação, e a resposta é novamente a letra D, certo? Agora, continuando a sexta questão, efetue a divisão da seguinte fração. Divisão de fração, pessoal. Como é que eu faço? A primeira fração eu vou pegar lá ela, que é essa. A segunda fração é essa. Então tem uma regra básica que diz que na divisão de fração eu repito a primeira fração, que é 2/3, e multiplico o valor dessa primeira fração pelo contrário, pelo inverso dessa segunda fração, que é essa. O inverso de 1/4 é 4/1. 4/1. Fica da seguinte forma. Multiplica o de cima com o de cima, ou seja, 2 vezes 4 é 8. 8. Aconteceu aqui de novo, mas eu apago, né? Fica 8. E 3 vezes 1, que é embaixo, denominadores, é 3, ou seja, fica 8/3, né? Divisão de frações, só saber da regra. A última questão, a sétima, o valor da expressão abaixo, né? Ó,
Potência de fração, multiplico aqui o numerador dessa, ó, certo? 3 ao quadrado aqui fica 9. Agora o denominador dessa também, na potência, 2 ao quadrado agora, 2 ao quadrado é 4. Agora ficou fácil porque ficou mais, sinal de mais. 1 sobre 8, ficou soma de frações, 1 sobre 8. Mais 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 tem a regra matemática que é sempre 1, certo? Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Então ficou uma fraçãozinha, você vai tirar o mínimo múltiplo comum de 4 e 8. De 4 e 8. Vamos ver o que é que vai dar. 4 dá por 2 para dividir, que vai dar quanto? Que vai dar 2. 8 vai dar por 2 agora, divide 8 por 2 agora, que vai dar 4. Continua dando a divisão por 2 aqui, ó, 2 por 2 que vai dar 1. 4 dá por 2 agora aqui, que vai dar 2. Aqui, como já está no 1, continua. E aqui continua só restando por 2, né? Que dá 1. Então, fazendo 2 vezes 2 é 4. Multiplicando aqui, ó, 4 vezes 2 é 8. Então, você coloca aqui no denominador como 8, divide com o denominador e depois multiplica com o numerador. Esse 8 dividido aqui por esse aqui dá 4, né? 8 por 2 divide, dá 4. E 4 vezes 9 dá 36. Agora o sinal de mais. Agora esse 8 aqui do comum, o comum, né? O número comum dividido por esse 8 aqui vai dar 1. E multiplicado com 1 de cima vai dar 1. Mais. Agora esse 8, né? Que de novamente dividido por 1 que tem aqui embaixo, que sabemos que tem, continua 1. E multiplicado com 1 de cima, 8 vezes 1 dá 8. Então a continha vai ficar da seguinte forma. 36 mais 1 fica 37. 37 mais 8 vai dar quanto? 37 mais 8. Qual a opção aí? Vai dar 40 e quanto? Pensem aí. Vão fazendo. Vai dar 45, né? 37 mais 8 vai dar 45. Ou seja, será que erramos alguma coisa nessa conta? 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, mais 1 oitavo, mais 2 elevado a 0 é 1. 4 dá por 2 que dá 2, 8 dá por 2 que dá 4, 2 dá por 2 que dá 1, 4 dá por 2 que dá 2, 2 dá por 2 que dá 1. 8 dividido para 4, acho que aqui teve algum erro, ou não, 8 dividido para... Aqui erramos bem aqui sim. 8 dividido para 4, eu disse que dava 4, né? 8 dividido para 4, 8 dividido para 4, olha, um erro besta aqui, né? Muito... Vamos apagar aqui. Não encontramos nenhuma dessa opção. Vamos apagar essa parte aqui, porque temos um erro simples aqui, ó. 8 dividido por 4 aqui, ó, vai dar 2. E 2 vezes 9 em cima é 18. Certo? Eu sabia que dá alguma coisa que não estava certa. Então 18. O restante está certo. 8 dividido para 8 é 1, uma vez 1. Então fica 18 mais 1 dá 19. 19 mais 1 vai dar quanto? 18 mais 1 é 19. 19 mais 8 vai dar 27. Agora sim, agora a conta fica corretíssima. Fica 27. E divide pelo de baixo, que é quanto? Que é 8. 27 sobre 8. Então temos a opção que é a letra D, certo? O que tínhamos errado, pessoal? Perdão, aqui nessa aqui, quando eu dividi 8 por 4, eu botei foi 4, né? Você vê como até o professor às vezes, sim, às vezes não é erro, é engano, né? Engana. Então, mas 8 dividido para 4, na verdade, fica 2. E 2 vezes 9, 18. Então, por isso que é preciso que paciência, né? Eu me aperrei um pouco aqui por conta do vídeo para não ficar muito longo, né? E a matemática ela tem que ser realizada, tem que ser feita com observação, com humildade, né? De errar e voltar atrás, dizer, explicar. Então tem que ser observando, né? Todas as regras.
Então é isso, pessoal. Desejo a todos aí um ótimo aprendizado, né? E é isso, que todos aprendam o melhor possível. O aprendizado só serve para cada um que estuda. Valeu, tenha aí a todos um bom início de semana.